O título da pregação é Tanta corrupção, o que eu posso fazer? Vamos a 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. A passagem continua, mas eu quero parar aqui. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a entender este texto e aplicar para os nossos dias de hoje, como crentes que somos em Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Nosso país está sempre às voltas com alguma situação de escândalo político envolvendo corrupção, envolvendo todo tipo de desonestidade. Não somos uma exceção no mundo, isso é típico de um mundo que infelizmente pode dizer que Satanás é o Deus deste século, é o príncipe deste mundo, então não é de admirar. Mas há ocasiões em que parece que esse mal fica mais evidente e se torna mais presente na mídia, e parece que a cabeça da gente fica cheio, como cidadão, cheio dessas coisas. E agora, com a aproximação desse julgamento do chamado mensalão, que é um conjunto de atividades criminosas de anos atrás, dizem aí os que entendem que parece que o maior caso de corrupção que já houve neste país. E aí agora com esse julgamento do chamado caso Cachoeira, deste homem envolvido com muita política, muita irregularidade, tudo indica muita corrupção também, e tudo isso gera um desânimo, gera um desgosto no cidadão. Aí vem o ex-presidente e vem defender o mensalão, e ainda dizendo que é uma invenção da mídia, das elites e tal, para prejudicar A, B ou C. Então, pessoas que poderiam colaborar para um sentido de justiça, de retidão, de decência neste país, fazem exatamente o contrário, confundindo mais o povo e aumentando ainda a revolta. Revolta, digo, de muitos, revolta quieta, mas em qualquer roda que se converse, que entre, a ideia é de uma impotência da parte de quem gostaria de ver um país mais sério, o que fazer. Não somos poderosos, não somos influentes. Podemos fazer alguma coisa, como crentes que somos, numa situação desta que, repito, não é exceção no mundo como país, e esses dois casos que eu citei, que são os atuais, mas se fôssemos ver há 4 anos atrás, há 8 anos, há 20 anos, teríamos casos de corrupção também, teríamos pessoas sérias, desiludidas. Daqui a 10 anos, se Cristo não tiver voltado, vamos ter outro escândalo, outra situação, provavelmente com outros partidos, com outras pessoas. Então não é que nós estamos aqui admirados e apavorados com o que está acontecendo. Não, tudo isso, basta estudar um pouquinho de história, que você vai ver que se repete. Desde que Adão pecou com Eva,
Mas fica a pergunta, e o que eu posso fazer? Eu sou um cidadão, uma cidadã, eu me considero uma pessoa de bem, e não comungo com essas coisas aí, sou contrário a isso tudo, pago meus impostos, e eu sofro com isso. Não posso fazer nada. Esta passagem mostra que sim, nós podemos fazer algo, sim. Aliás, devemos fazer, orar pelas autoridades. Ele começa falando aqui em vários nomes, dando vários nomes para atividades praticamente iguais. As palavras são diferentes no original, mas se formos um pouco mais fundo, vamos ver pequenas variações nas palavras aqui traduzidas por súplicas, orações, intercessões. Eu não vou entrar nos detalhes de cada um, tem algumas pequenas diferenças, mas de um modo geral é a mesma coisa, são orações. A diferença grande é ações de graças, porque aí não é pedido. As 3 primeiras se referem a pedidos diante de Deus, mas a última, que é ações de graças, aí é agradecimentos a Deus por coisas que nós queremos dar glórias a Ele. Então, aqui diz, devemos orar por todo mundo, na realidade, em favor de todos os homens, aqueles que venham na sua mente, aqueles que estão mais presentes na sua vida. Sinta-se livre para orar de várias formas por pessoas, inclusive agradecendo por pessoas que você considera sérias e que estão de alguma forma sendo benéficas na sua vida, na vida da comunidade. Mas ele diz, aí ele aproxima a lente, dá um zoom aqui, favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Aqui ele concentrou, então ele deixou as pessoas em geral de lado e se concentrou nas autoridades. Rei hoje seria o quê? O presidente, em termos de país, né? No sentido de autoridade máxima. Ainda existem reis no mundo, mas poucos. Então, não pense que esta palavra rei caiu totalmente o sentido para nós hoje no Brasil, porque não temos um rei. Claro que não. É a autoridade máxima do Estado, é o governador da cidade, é o prefeito, prefeita. Então, o que significa isso? Aquele que está investido de autoridade máxima, e as outras autoridades também, que no nosso caso seriam pessoas, juízes, governadores, deputados federais, senadores, as autoridades, de maneira geral. Orar como? A Bíblia fala muito de oração, então poderíamos explorar muito só esta pergunta. Eu próprio tenho uma série de pregações que eu pretendo um dia fazer aqui na igreja sobre oração, mensagens curtas, mas falando muito sobre oração, e a Bíblia fala demais. Mas aqui ele diz um aspecto da nossa oração que devemos fazer pelas autoridades. É interessante isto. Para que vivamos vida tranquila e mansa. Concentre a sua oração, pelo menos é o que Paulo quer dizer aqui para Timóteo, para que vivamos vida tranquila e mansa. Eu não sei se você observou que a rigor a oração não é pelas autoridades, é por nós. Orem pelas autoridades para que eles procedam de uma maneira tal que o povo tenha uma vida tranquila e mansa. É curioso isto. Não é orar pela saúde da autoridade, que pode orar. Não é orar pela conversão da autoridade, que pode e deve orar. Pode orar pelo que você quiser, por qualquer pessoa, inclusive pela autoridade. Mas o que ele está dizendo aqui é que deve orar pelo povo. Mas quem é que tem poder para fazer com que o povo tenha vida boa ou ruim, tranquila ou intranquila, agradável ou não agradável, com liberdade ou sem liberdade? Quem é que tem poder para fazer isto em termos humanos? As autoridades. Então ore pelas autoridades, porque elas procedam de uma maneira tal que o povo, nós, cidadãos, tenhamos uma vida tranquila e mansa. É curioso esse aspecto, que o povo tenha uma qualidade de vida boa, a melhor possível, paz, pelo menos não sofra,
e tudo que podemos imaginar de bom para uma sociedade. Agora, se às autoridades cabe dar boas condições de vida ao povo, cabe ao povo usufruir disso, quando ele diz aqui, não sei se você notou esse aspecto, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Essa piedade aqui e respeito não se referem às autoridades, se referem ao povo, ou seja, que o povo que receba das autoridades condições de uma vida tranquila e mansa, que tem a responsabilidade agora então de viver de uma maneira com piedade e respeito. Piedade significa reverência ou uma vida correta com Deus, é algo que está ligado com o aspecto espiritual, com a vida religiosa, com a vida ligada com Deus. Essa é a ideia aqui da palavra traduzida por piedade e respeito. Então, que a sociedade tenha, não cabe só às autoridades dar ao povo condições de uma vida tranquila, confortável, mas o povo cuide de ter piedade, de ter respeito diante de Deus, de adorar a Deus corretamente, e respeito uns pelos outros. Agora eu quero voltar para o assunto das autoridades. Para bem governar, elas precisam colocar em prática muitas virtudes: honestidade, dignidade, coragem, espírito humano, humildade, sabedoria e muitas outras. Agora eu imagino o que passa na sua cabeça, porque passa na minha. Pastor, é muita ingenuidade nós perdermos tempo diante de Deus orando por essa turma aí. Lê qualquer jornal, pastor, o senhor está no mundo da lua? Leia qualquer revista, qualquer jornal, qualquer noticiário e veja a lama onde muitos desses homens de grande poder e autoridade desse país, e mulheres, onde eles vivem, o nível de corrupção, de desonestidade, de cinismo, de desconsideração pelo povo, de desamor ao pobre, que precisa de um hospital, precisa de educação, o povo que rouba milhões e milhões, desavergonhadamente, na cara, e a imprensa mostrando, denunciando, e quanto mais são denunciados, mais se irritam, e mais parece que querem se defender e roubarem mais ainda. O pastor, o senhor está dizendo para nós orarmos a Deus, para que Deus dê a eles honestidade, humildade, amor pelos necessitados, para que não roubem dos hospitais públicos, porque quando se rouba do dinheiro público, está se roubando dos hospitais, das estradas, onde tem muita morte, muito acidente, de tudo. Oro não, pastor, eu não vou perder meu tempo com isso não. Eu também tenho essa mesma sensação, mas eu quero lembrar que, primeiro, o fato dessas pessoas serem, muitas delas, dizem que o poder corrompe, né? Parece que quanto mais poder, mais corrompido, de serem, aparentemente, de acordo com o bom senso, mesmo com a história, as estatísticas e tudo, sem jeito, muito raro, você vê alguém corrupto, agora não é mais corrupto não, virou honesto, praticamente isso não existe, vai ficar velhinho, corrupto. O fato de serem assim não deve nos desanimar a Deus, orar a Deus, porque estão precisando, ruins ou não, perdidos ou não, corruptos ou não, desonestos ou não, cruéis ou não, em tirar dinheiro do pobre, roubar do pobre. O fato é que eles precisam de virtudes, sim. Então, quanto mais precisam, também não é falta de lógica, é um outro aspecto de raciocinar. Quanto mais precisam, mais eu vou pedir a Deus para dar para eles. Então, do jeito que a profundidade da desonestidade de muitas autoridades desanima, não vou orar porque já é tão perdido no que é errado, mas pense ao contrário, não, quanto mais perdido, mais eu vou orar, porque mais eles necessitam. É lógico também,
o raciocínio. Então procure ir por este lado, que é mais de acordo com as Escrituras. Aliás, não é nem mais de acordo, é o aspecto de acordo. O outro é contra as Escrituras. Eu não vou orar porque já estão perdidos demais, não tem mais jeito, não oro mais. Não é bem assim. Parênteses que eu tenho que dar é que às vezes eu entendo, não sei se eu poderia mostrar alguma passagem mostrando, mas eu entendo e concordo com a ideia de que às vezes o Espírito Santo nos tira a vontade de orar por certas pessoas, certas causas. Mas é mais uma opinião pessoal, não estou fazendo uma doutrina em cima disso, você pode até discordar de mim, mas já tenho visto acontecer com vários crentes, comigo próprio. Ora por alguém, até pela salvação de alguém, de repente aquela vontade cristaliza e esfria, você quase sente como se estivesse nadando contra a maré, orar por alguma coisa, por alguém, por alguma causa. Eu admito que alguém que esteja em comunhão com Deus e tratando do seu coração, não, isso aqui não é ódio pela pessoa, nem isso, nem, de jeito nenhum, mas aquela vontade desaparece. Então eu entendo que isso pode vir de Deus. Tirando esse parênteses, o que a Bíblia recomenda e diz é: ore pelas pessoas, como vimos aqui em muitas outras passagens, e ore pelas autoridades também. Então, primeira coisa, não vou orar porque são corruptas demais. Faça o contrário, quanto mais corrupta, mais ore pela tal autoridade. Segundo, é que Deus tem poder de fazer o mais corrupto dos homens virar o mais honesto dos homens. Agora vamos fazer o seguinte: se você não crê que Deus tem esse poder, aí eu concordo, não ore não. Aí você está perdendo tempo mesmo, além de estar profundamente ofendendo a Deus. Mas o que muitas vezes ocorre é que no fundo é corajoso você ter que admitir isso. Talvez não ocorra isso com você, mas no fundo o que muitos realmente não têm é esta confiança absoluta em dizer: Deus tem poder. E você pode se enganar um pouco, é certa ilusão, dizer assim: não, eu creio que Deus tem poder, Ele não vai fazer. Ah, é? Interessante, é? Ele revelou quando? Que Ele não vai fazer? Quando foi mesmo que Ele disse que Ele não vai converter o senador corrupto, o fulano lá, o governador de lá? Ele disse, foi? Que Ele não vai, inclusive, não é nem fazer com que ele deixe de ser tão desonesto. Ele vai converter, levar a Cristo, o mais corrupto dos políticos. Ele disse que não vai fazer isso? Com que pretensão, com que arrogância, com que autoridade você diz: eu não vou fazer, não vou orar por esta raça de gente ruim, não vou fazer isso porque, embora Deus tenha poder, Ele não vai fazer? Porque não é o que eu tenho visto ao longo da história, está cheio de gente corrupta, o Brasil não é exceção e tal, não vou. Tá bom, então feche sua Bíblia, bote numa gaveta aí e vá curtir a vida. Você está brincando de ser crente, se esse é o seu pensamento. Agora, repito, dá um desânimo na gente? Dá. A gente tem que lutar com a pequenez da nossa fé? Tem. Eu morro de vontade de investir tempo das minhas orações orando por esse povo aí? Não. É até ruim orar por eles, o desânimo é grande mesmo. Mas o que eu quero dizer é que as Escrituras nos mandam uma outra direção. Não é que é fácil fazer, nem eu estou aqui dando um de bonitinho e que eu faço e vocês não fazem. Não, é difícil. E desanima mesmo, dá um desgosto grande. Até coletivamente, muitas vezes, um país pode ficar quase depressivo, de acordo com situações em que um certo país vive. Então o que eu quero animar vocês e a mim próprio é isto: Deus tem poder de fazer, e embora historicamente Ele não tenha desejado agir desta forma, em tornar dezenas e centenas de autoridades corruptas nos países, tudo virá honesto porque você orou.
Então, não tem sido o histórico de Deus fazer isto. Ele não quer, não tem desejado esse tipo de transformação maciça nos desonestos de um país e tal. Eu sei disso, mas não deve desanimar você, primeiro, a pensar: quanto mais desviado alguém, mais eu vou orar. Segundo, Deus tem poder de fazer essa pessoa se tornar não só honesta, em termos de comportamento como cidadão, mas até crente no Senhor Jesus Cristo. Você pensa que era menos pecador do que o maior corrupto deste país? Você não era. Eu não era. Então, o poder que Deus usou na sua vida para lhe levar a Cristo, um pecador ruim como você e eu, o poder, não pense que foi menor. Não, foi mole. Para Deus me converter, foi mole. Um cara legal como eu, uma pessoa excelente como você. Não. Então, há um sentido em que a necessidade de uma pessoa dessa para oração e para misericórdia de Deus e tudo, é igualzinho a necessidade que Deus teve, a necessidade que você teve de Deus ter misericórdia sobre você. Então, quero continuar e encerrar logo, dizendo o seguinte: que isso é bom e aceitável diante de Deus. É interessante que muitos crentes dizem: eu queria fazer a vontade de Deus, eu queria saber a vontade de Deus para isso ou para aquilo. A Bíblia fala muito de certas vontades de Deus. Fique atento quando você estiver lendo sua Bíblia, em grifar ou notar ou pelo menos decorar passagem que diz: Deus gosta disso, Deus se agrada daquilo, Deus acha isso aceitável, isso é gostoso a Deus. Há várias passagens que dão dicas fantásticas para o crente que quer fazer a vontade de Deus. Agora, não adianta você querer descobrir uma certa vontade de Deus que Ele não revelou na Bíblia e não está dando muita atenção para as que Ele revelou na Bíblia. Às vezes a gente fica: eu queria que Deus me revelasse o que Ele quer para a minha vida. Eu caso com fulano ou com ciclano. Eu vou fazer concurso tal ou tal. Aliás, passei nos dois, não sei qual é que eu aceito, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Todos nós perguntamos isso, é natural perguntarmos, mas infelizmente Deus não revela, pelo menos assim eu creio, não revela de uma maneira assim fantástica, uma revelação de Deus que diz isso ou aquilo. Não, então você vai tocando, vai fazendo, e você vai olhando para trás e vai descobrindo qual é a vontade de Deus olhando para trás. Então, descobrir a vontade de Deus específica para a sua vida, descobrir de antemão, não dá. Não é assim que Ele tem agido na vida dos crentes. Mas muitas vontades de Deus, sim, estão reveladas na Bíblia. E aqui está uma: o quê? Que você ore pelas autoridades para que eles façam de uma maneira tal que o povo tenha vida tranquila e mansa. Está escrito. Então, deixo aqui o desafio, perguntando se você tem orado pelas autoridades, por mais difícil que seja, desanimador que seja, se você tem feito isso. Sugestão: vou tirar um mês orando pelas autoridades, nas minhas orações. Interessante isso, me ocorreu isso enquanto trabalhava nesta pregação. Aliás, eu vou escolher 5 nomes de autoridades, porque eu vou orar especificamente durante um mês. Autoridades federais, 2 estaduais, 1 ou 2, municipais, tal. Eu vou orar por estas pessoas, para até selecionar, do meu ponto de vista, as mais hostis ao país, as mais corruptas, as mais desonestas. Esses são os primeiros da lista. Eu vou orar por elas, essa autoridade. Vou passar um mês orando todo dia por estas pessoas que estão em posição de autoridade e estão fazendo, ao meu ver, tudo errado. Fica aí a sugestão. E não deixe que o tamanho da impiedade deles se torne para você maior do que o poder de Deus de agir na vida deles. E eu não poderia deixar de terminar lembrando que esse deprimente estado de coisas
que leva os brasileiros a um desânimo, a uma tristeza, a um desgosto, deve fazer com que nós crentes nos lembremos que nós somos brasileiros diferentes, porque nós temos cidadania dupla. Eu pensei até em fazer este o título da pregação: cidadania dupla. Então você, eu, nós somos cidadãos do Brasil, sim, precisamos nos envolver até certo ponto, temos responsabilidades civis a fazer, mas nós somos também cidadãos do céu. E a cidadania que pesa, a que é importante, a que é definitiva, é a do céu. Talvez seja melhor dizer: nós somos cidadãos dos céus e somos também cidadãos do Brasil. Se formos colocar em ordem de importância, esta é a ordem correta. O que interessa é a nossa cidadania do céu. Aqui é provisório. Como eu falei, não devemos desprezar essa cidadania terrena do nosso país, mas não devemos também exagerar a ponto de trocar de importância pela outra, nem do desesperarmos que a situação A, a situação B no país está ruim demais. Sempre vai estar. E outra coisa, você é cidadão brasileiro, uma cidadã brasileira agora. Você pode daqui a 10 minutos deixar de ser. Como, pastor? Eu vou lá na embaixada, sei lá onde é que eu vou, no Ministério da Justiça, e peço minha desistência de cidadão. Não sei nem se existe, eu não sou advogado. Não, eu estou só dizendo uma coisa mais simples. Você vai atravessando a rua, um carro lhe pega e você morre. Você deixou de ser cidadão brasileiro. Você foi, está lá nos registros e tal, mas você deixou de ser. Até onde eu saiba. De repente a lei até diz que uma pessoa é cidadão e depois de morto, não sei. Eu sei o seguinte: pouco adianta você ser cidadão brasileiro dentro de uma cova, se a lei diz que você é por certos direitos, não sei o que, inalienáveis, fica por conta aí dos advogados. Mas adianta pouco saber quem foi eleito, quem perdeu a eleição, quem ganhou. Você lá no cemitériozinho, bem enterradinho, interessa pouco. Você não vai mais votar. E muitas outras coisas você vai deixar de fazer para o Brasil morto. Então essa cidadania do país é muito leve, é muito rápida, é muito provisória. E eu encerro com Filipenses 3, 20 e 21, não vou detalhar, quero mesmo encerrar com esta leitura. Filipenses 3, 20 e 21, isso é para dar ânimo para nós, brasileiros que sofremos tanto com a corrupção deste país, lembrar que Filipenses 3 e 20, isso é bom demais, leia isso toda vez que você lê sobre a corrupção no país. Bom, você vai viver lendo isso, mas pelo menos fica na sua mente. Pois a nossa pátria, o Brasil, está no... Não. Pois a nossa pátria está nos céus. Aqui é a nossa pátria celestial, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tudo aí muito claro, citado nominalmente. Estamos aguardando o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, que nós temos hoje, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nossa pátria está nos céus, bendita pátria. Enquanto aqui sejamos os melhores dos brasileiros, nós possamos ser melhores cidadãos, tudo bem, mas não morra de tristeza, de angústia. Não vale a pena por uma nação da qual você vai deixar de ser cidadão a qualquer momento. Cumpra as obrigações como a Bíblia manda, mas o seu coração é para estar na sua pátria que está nos céus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ser bons brasileiros, mas acima de tudo, bons cidadãos dos céus. Ali não há corrupto, ali não há CPI para investigar a corrupção, ali não existe mentira, suborno, cinismo, roubo,
crueldade, desumanidade. Ali só há santidade, justiça, pureza, beleza em todos os aspectos, aliás, aspectos muito superiores ao que nós podemos imaginar. Obrigado por essa cidadania dupla. Obrigado por sermos brasileiros, com as vantagens e desvantagens, as alegrias e tristezas de sermos deste país. Mas obrigado mesmo por sermos nós crentes, cidadãos dos céus, de onde aguardamos Cristo, que virá nos buscar. Em nome dele te agradecemos e pedimos por tudo isto. Amém.